Olá, boa noite. O programa Em Off de hoje está começando agora. Vamos discutir a respeito das questões nacionais e de Pernambuco em relação à política com o deputado estadual Silvio Costa Filho, deputado pelo PRB, que também é líder da oposição na Assembleia Legislativa. No programa Em Off, que está começando agora. Deputado Silvio Costa Filho, que é deputado estadual pelo PRB aqui em Pernambuco, é líder da oposição na Assembleia Legislativa. Boa noite e obrigado pelo seu atendimento ao convite da nossa produção em estar conosco neste domingo para mais um programa Em Off. Boa noite a você, Mário. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento do litoral ao sertão. Quero agradecer a oportunidade de poder voltar ao seu programa, esse programa que constrói cidadania, e conversarmos um pouco sobre o Brasil, sobre Pernambuco. Estou à sua disposição. Muito bom estar com você. Bom, vamos conversar sobre o Brasil, como o senhor falou, sobre o estado de Pernambuco, sobre 2018, sobre a questão política, a questão econômica, enfim. E nós convidamos também o Isaltino Nascimento, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, do PSB, mas, infelizmente, a informação que tivemos da assessoria do parlamentar é de que ele não poderia estar aqui conosco. Bom, enfim, temos aqui o Silvio Costa Filho. O senhor acompanhou, nesta semana que passou, a votação em Brasília, aquela votação no Congresso em relação à denúncia contra o presidente Temer, a segunda denúncia? E se acompanhou, como analisou essa votação, hein, deputado? Olha, Mário, eu acho que eu lamento como cidadão pernambucano e brasileiro o presidente Temer não ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é da vida pública, é da vida, naturalmente, você passar por qualquer processo de investigação. E, sobretudo, um presidente da República. Se de fato ele diz que não tem nada a ver com aquilo, que aquele processo ele será arquivado por falta de provas, mais do que natural ele pedir para o próprio Supremo Tribunal Federal o investigá-lo. E se de fato não houver nada, como ele diz que não há, ele voltaria a ser presidente da República com credibilidade e dialogando com o povo brasileiro. Você sabe que eu não sou deputado federal, estou deputado estadual, mas se tivesse em Brasília, eu votava pelo prosseguimento da denúncia para que o presidente Temer fosse investigado e, naturalmente, o presidente em exercício seria o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Ele manteria a equipe econômica, manteria os compromissos com a agenda programática para o país e nós teríamos um desfecho dessa situação. O que nós temos hoje é um presidente em xeque, a sociedade, mais de 97% reprova o seu governo. A nossa sorte, por assim dizer, temos um ministro da Economia que eu reputo ser uma pessoa correta, uma pessoa equilibrada, que tem dialogado com a agenda para o país, e acho que do ponto de vista econômico nós estamos no caminho certo. O grande desafio nosso agora é recuperar a economia, estimular o crédito, controlar a inflação, como dar sinais de controle, mas o Brasil precisa voltar a investir, movimentando a economia e, sobretudo, gerando emprego e renda para a população, que é isso que o povo brasileiro precisa. Mas se estivesse em Brasília, eu votaria pelo prosseguimento da denúncia. Com a economia já respirando, voltando a respirar novamente, talvez um dos maiores desafios hoje é a de recuperar a credibilidade dos políticos brasileiros. Muitas críticas, inclusive, à votação, mais uma vez, aquela questão dos discursos e tal. Como é que o senhor analisa essa questão? E o senhor, como político, os senhores internamente discutem como retomar a credibilidade, já que a classe política está tão descredibilizada? Sem dúvida, Mário. Eu digo sempre que acreditar no amanhã é a melhor forma de ser feliz.
Eu digo sempre que só através da política nós poderemos construir uma sociedade mais justa e mais solidária. Eu acho que é um erro de setores da sociedade e até de parte da imprensa de negar a política. Ninguém é adepto do Bakunin. Você sabe que o Bakunin pregava o anarquismo, uma sociedade sem ordem, uma sociedade sem leis. E tudo que nós temos hoje, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, tudo isso é fruto da política. Se não houvesse lá atrás a política, isso hoje não seria realidade. O próprio instrumento da delação premiada, que hoje é importante para o Brasil, mesmo com algumas imperfeições, mas através da delação nós descobrimos vários casos de corrupção no Brasil, ele foi fruto da política. Eu acho que é um erro os setores da sociedade querer negar a política agora. O que é preciso é a sociedade tentar escolher bem os seus representantes e acompanhar a atuação parlamentar. Vou lhe dar um dado para você ter uma ideia e os que estão nos assistindo podem fazer uma reflexão sobre isso. Mais de 78%, Mário, dos eleitores que votaram na última eleição para deputado federal e deputado estadual em Pernambuco, eles não lembram mais em quem votaram. Ou seja, como é que você vai acompanhar a atuação do parlamentar, os projetos, os pronunciamentos, a atuação parlamentar, se você não lembra nem mais em quem votou? Então é preciso que a classe política e a sociedade façam uma reflexão desse momento que a gente está vivendo e é preciso que aqueles que acreditam no Brasil façam a pedagogia da política, ou seja, não é negar a política que você vai ter um Brasil melhor e um Estado melhor. Eu acredito na política, eu acho que a política é um instrumento, sim, de se fazer o bem, de ajudar as pessoas. Entretanto, eu vejo que 2018 será um momento daqueles que não agiram de boa fé, que não representaram bem o povo brasileiro e o povo de Pernambuco, o povo tirar através do voto popular, através da democracia. Eu espero que a partir das eleições de 18 a gente possa ter um Congresso Nacional melhor, mais preparado e que de fato dialogue com a agenda que o Brasil precisa. Tem muita gente, inclusive deputado, que diz o seguinte: estou revoltado com a política, eu vou votar em branco, vou votar nulo nas próximas eleições, e não sabe, essa pessoa não sabe que votos em branco e nulos, eles são descartados. Isso. Quer dizer, se a pessoa se revolta e vota em branco ou nulo, aquilo não vai valer de nada, porque aqueles votos serão descartados, só vão valer os votos válidos. E aí, independente de partido, isso é outra questão, né? A gente tem que esquecer a questão dos partidos políticos. É o partido A, é o partido B que não serve, enfim. Nós temos bons e maus políticos em todos os partidos. Isso é fato. A gente está observando isso no Congresso Nacional, né? Então, é importante que o eleitor acredite em alguém, né? E que, como o senhor falou, não esteja envolvido em atos de corrupção, enfim. E que esses que estejam envolvidos, que sejam retirados através do fato de não votar neles, não é isso? Isso. O que eu digo sempre é que é um erro de parte da sociedade querer votar em branco ou anular o voto. Eu acho que a melhor forma de você querer protestar é tentando acertar. Negar a política não é um bom caminho. Eu digo sempre, em alguns lugares que a gente conversa com a população, sobretudo com os jovens pernambucanos, eu digo sempre que imaginem que no dia da eleição, os 5.800.000 eleitores em Pernambuco resolvessem votar em branco para deputado estadual e para deputado federal. Mas a família do candidato, se ele votar no candidato, se a família do candidato votasse nele, o candidato que tivesse a maior família ganharia a eleição. Então essa independente se dos fosse eleitores, bom ou ruim. Se fosse bom ou ruim. Então, e votar em branco, você muitas vezes só fortalece quem tem a estrutura do status quo ou aquela velha estrutura eleitoral de bases no interior, que é importante, mas eu acho que... O chamado curral eleitoral. Curral eleitoral. Eu acho que o momento agora, com as redes sociais, com as rádios, com os blogs, com as TVs, cada vez mais
a gente vai ter uma sociedade bem informada. E eu espero que esses instrumentos hoje das redes sociais possa ser importante na hora da população fazer uma reflexão sobre o seu candidato a presidente, a senador, a deputado federal, deputado estadual. Eu acho que é um avanço. Como também tem uma preocupação, Mário. Eu digo isso que eu convivo com muitos amigos e dialogo com muita gente diariamente. A gente está vivendo numa sociedade com informações, mas muitas vezes sem conteúdo do ponto de vista de formar opinião sobre os temas. Você às vezes recebe uma notícia por WhatsApp e termina achando que aquilo é verdade e você conta na primeira esquina. Então eu acho que essa reflexão a sociedade precisa fazer. Preciso ver que fonte está trazendo aquela informação. Porque sabemos que existem os fakes, né? Que são aquelas notícias falsas e que podem prejudicar muita gente. O próprio Barack Obama disse que muitas vezes as redes sociais podem ser uma afronta à democracia. E acho que o Brasil precisa também refletir sobre isso. Ou seja, da mesma forma que é importante, eu não tenho dúvida sobre isso, mas muitas vezes as redes têm desinformado muitas vezes a população. O seu partido, o PRB, como é que acompanhou essa e qual foi a orientação na questão da votação do Temer? O nosso partido ele se dividiu. Ele respeitou o processo democrático e ele teve deputados que votaram favoráveis à denúncia de Temer e outros que votaram contrário. O PRB tem sido muito democrático nesse sentido e tem respeitado as posições de cada um. Uhum. Bom, e o senhor acredita que até o próximo ano nós teremos ainda a condição de governança e a questão política ela pode melhorar ou não? A econômica já está melhorando. Olha, eu penso que sim. Eu estava fazendo uma reflexão e acho que houve até alguns excessos da Procuradoria-Geral da República e acho que a própria imprensa analisa nessa direção. Eu não quero fazer nenhuma defesa do senador Renan Calheiros. Não quero fazer nenhuma defesa. Mas, por exemplo, o senador Renan, me parece que tem mais de 14 denúncias e inquéritos que foram gerados pelo próprio Procurador-Geral da República. Já foram arquivados 6 por falta de provas e por falta de conteúdo. Ou seja, por que é que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter as instituições fortalecidas, precisamos ter o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Federal, mas eu acho que houve muitas vezes um tensionamento, ou seja, muitas denúncias que foram feitas só pela denúncia. E é isso que a gente está vendo em muitos casos que o próprio Supremo Tribunal Federal começa a analisar. E às vezes você faz a denúncia, há o fato político, depois o processo é arquivado, mas há um dano para a imagem do país, há um dano para a imagem do Congresso Nacional. Qual é a avaliação que eu faço, Mário? É que o meu sentimento é com a sinalização do fim da Lava Jato, que o próprio juiz Moro disse que a Lava Jato está chegando ao fim, e com esse novo padrão que nós estamos tendo na Procuradoria-Geral da República, eu acho que o ambiente vai decantar e acho que o Brasil começa a fazer uma reflexão sobre o momento do nosso país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Eu acho que vai haver aí uma decantação do ambiente de tensionamento da política. A tendência é que o presidente Michel Temer conclua o seu governo após essa decisão da Câmara Federal e, naturalmente, acho que o próprio presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, o senador Eunício Oliveira, a própria equipe econômica é quem vai tocar o país do ponto de vista econômico nesse ano de 2018. Eu vejo mais ou menos nessa direção. Uhum. Bom, vindo um pouco para o estado de Pernambuco, qual é a análise que o senhor faz hoje do governo do estado de Pernambuco? Olha, o que se observa é que um governador, na minha avaliação, sem rumo, sem direção, é o governo que a gente está vivendo de Pernambuco. O governador foi muito honesto com ele mesmo e eu quero concordar com o governador Paulo Câmara
quando ele disse que não estava preparado para governar Pernambuco sem a presença do ex-governador Paulo Câmara. E é verdade. O ex-governador Eduardo Campos. O que nós estamos vendo em Pernambuco é muitas das nossas conquistas ficando para trás. O governador Paulo Câmara, ele tenta, através da sua comunicação institucional, dizer que Pernambuco vai bem e que está pagando a folha salarial em dia. Esse é o grande mérito do seu governo, que ele propala do ponto de vista da comunicação. Mas ele esquece de dizer que mais de 18 estados do Brasil também estão pagando a folha em dia, ou seja, não é nenhum mérito pagar a folha em dia, é obrigação. Mas quando você analisa a área social de Pernambuco e a área econômica, Pernambuco passa por um momento de muita dificuldade. Quando analisamos o quadro da segurança pública, e eu defendo o Pacto pela Vida, eu entendo que o Pacto pela Vida ele foi importante para o nosso Estado no primeiro momento. Até meados de 2013 a violência caiu consideravelmente, mas a partir do seu governo a violência fugiu ao controle. Nos 32 meses do governo Paulo Câmara, são mais de 12.300 assassinatos. Só esse ano de 2017 já são quase 4.400 casos de assassinatos, um crescimento de mais de 35% no aumento da criminalidade, e entra secretário, sai secretário, entra comandante-geral, sai comandante-geral, e a violência continua crescendo. Por quê? Porque ele não está tendo a coragem e a capacidade de liderar uma agenda no combate à criminalidade. E de acordo com a oposição, que agenda seria essa para combater a criminalidade? Olha, primeiro é fazer um diagnóstico sobre a situação do Estado. Hoje nós já temos. Segundo, fazer claramente um debate novamente com aqueles que lá atrás discutiram o Pacto pela Vida e que lançaram o pacto. Ou seja, fazendo um diagnóstico do que avançou e do que é que não avançou. Terceiro, buscar urgentemente a parceria dos municípios no combate ao consumo de drogas. A Guarda Municipal tem um papel importante também nessa direção, e buscar parcerias com o governo federal através da fiscalização das fronteiras do nosso estado. Hoje tem entrado muitas drogas em Pernambuco, ou seja, 70% da criminalidade é fruto das drogas. E a droga hoje tem entrado em Pernambuco porque as fronteiras ela não está sendo fiscalizada da forma que deveria. Segundo, faria a reabertura do diálogo com a corporação. É preciso que o governo dialogue com a Polícia Militar, Civil, o Corpo de Bombeiros, delegados. Esse é um governo que não dialoga. A reabertura da mesa de negociação é fundamental. Terceiro, ampliar os investimentos. Não é correto, Mário, o governo gastar em 2016 40 milhões de reais com a Arena Pernambuco, 40 milhões, enquanto deixa faltar gasolina nas viaturas, coletes vencidos para o policial fazer o seu trabalho, delegacias desestruturadas, até com telefone cortado. Eu governar é elencar prioridades. Eu priorizaria a gestão nessa direção. Okay, além de outras ações que nós apresentamos na última semana ao governo do Estado. E a gente vai continuar discutindo a respeito dessa questão daqui a pouquinho, em mais um bloco do programa Em Off de hoje. Voltamos ao programa Em Off desse domingo, conversando com o deputado estadual pelo PRB, Silvio Costa Filho, que também é líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado. Deputado, o senhor propôs, no final do bloco passado, sugestões para melhorar a questão da segurança no Estado. E, na sua opinião, o senhor, inclusive, disse que essas colocações foram feitas para o próprio governo, né? Foram repassadas essas solicitações, não é isso? Isso, Mário. Nós, por 2 vezes, já solicitamos uma audiência ao governador Paulo Câmara para tratar do tema da segurança pública em nome de toda a bancada da oposição. Mas, infelizmente, tivemos o silêncio como resposta.
Esse é um governo que não ouve e não tem humildade para dialogar com a população. Eu digo sempre que o governo Eduardo Campos tinha 70% de aprovação e dialogava com a população. Esse governo, o Paulo Câmara, tem 70% de rejeição. As pesquisas o colocam como o pior governador da história de Pernambuco e não tem a humildade para dialogar com as instituições, com as entidades, ouvir a voz das ruas, ouvir a população. E o que nós queremos da oposição é contribuir com o Estado. Nós não fazemos a política do quanto pior, melhor, porque isso é um erro. Ao final, todos nós somos pernambucanos e sonhamos com um Estado melhor para se viver. O que se observa na pauta da segurança é que o governo do Estado perdeu claramente o controle para a criminalidade. Você não tem um programa definido. Por exemplo, o governo prometeu contratar 8.500 policiais no seu programa de governo. Até agora, contratou 2.100, mas só que mais de 1.000 se aposentaram ou saíram por invalidez. Ou seja, mais de 7.000 homens que eram para estar nas ruas, que foi prometido por ele no governo no seu programa de governo, até agora não saiu do papel. Você não vê, Mário, nenhum programa em parceria com as igrejas evangélicas, com as igrejas católicas, um programa do governo do Estado no combate ao consumo de drogas, à prostituição, à violência contra a mulher. Você não vê nada disso. O próprio programa Atitude, que tem um papel de ajudar no combate às drogas, de tentar resgatar muitas pessoas que estão na dependência química e dar um apoio, houve uma redução nos investimentos do governo do Estado. Ele fez uma promessa da criação de 20 compás. Até agora, nenhum saiu do papel. Tem um que está em construção no COC, mas não foi entregue à população. E esse compás é um modelo que nós já defendemos lá atrás. É uma cópia do modelo lá de Bogotá, que foi feito no combate às drogas, naquela epidemia da violência lá na Colômbia, e que foi trazido para Pernambuco, e é um projeto importante, mas dos 20 compás prometidos, nada foi efetivado. Então, na última semana, nós apresentamos ao governo do Estado 16 propostas na área da segurança pública, que vai desde a lei de responsabilidade da segurança, como o aumento do efetivo, ampliação do diálogo com o governo federal, criar o Fórum Permanente da Segurança Pública em Pernambuco, fazer investimentos, sobretudo nas áreas mais importantes para o enfrentamento à violência em Pernambuco, e esperamos que o governo possa acatar, possa chamar a oposição para debater o tema da segurança e nós buscarmos uma redução da criminalidade em Pernambuco, que infelizmente está demais. Uhum. Bom, e por que o senhor acha que o governo, tendo essas informações, não as coloca em prática? Pelo menos até o momento não teria colocado. Olha, eu acho por falta de gestão do governo, por falta de articulação política, por falta de articulação social. Eu vejo o governador fechado no palácio, um governo que, na minha avaliação, foi formado por vários grupos políticos, não tem um comando geral como tinha em vários governos passados em Pernambuco, e o que está sendo feito em muitas áreas é enxugando o gelo e os problemas só se acentuando em Pernambuco. Uhum. Tirando a questão da segurança pública, que outro ponto o senhor comentaria em relação ao governo hoje? Vou lhe dar só um dado, fechando a segurança pública, Mário, em relação à questão da criminalidade. O discurso do PSB qual é? É dizer, olha, a violência aumentou por conta da crise econômica. É verdade que a crise econômica, que o desemprego gera violência, mas não na proporção que nós estamos vivendo em Pernambuco. Para você ter uma ideia, o estado de Goiás, o estado de Minas, o estado da Paraíba, o estado do Piauí, mesmo esses estados
também com o aumento do desemprego, eles conseguiram reduzir a criminalidade em Pernambuco. Quando você vai analisar, por exemplo... Conseguiram nos respectivos estados, né? Nos respectivos estados. Eles estão conseguindo reduzir a violência nos seus estados, os governadores. Então, é importante que isso fique claro para a população. Quando nós analisamos o quadro geral do governo, por exemplo, na área da mobilidade urbana e do transporte coletivo. Você sabe, Mário, que a BR-101, e você foi um dos pernambucanos que mais cobraram publicamente o início dessa obra, ela veio sair do papel agora, depois de muito tempo. Você sabe que o dinheiro, 140 a 150 milhões de reais, estava parado na Caixa Econômica há quase 4 anos e o Estado não conseguia fazer a licitação. Foi feita, a obra iniciou. Depois da obra iniciada, hoje é um problema, porque as empresas, o próprio Tribunal de Contas, as entidades que atuam nessa área, estão dizendo que essa obra pode ficar de péssima qualidade, porque não é concreto, é asfalto. O próprio Tribunal de Contas entrou agora na discussão dessa obra. A gente vai fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa para, de fato, conhecer cada vez mais o projeto, ouvir o governo, ouvir o Tribunal de Contas, ouvir as entidades para ver, de fato, a qualidade dessa obra. Uma promessa, por exemplo, que foi feita é o projeto da navegabilidade urbana e do transporte coletivo. Eu lembro que há 4 anos atrás, praticamente, estava o governador Paulo Câmara, vários secretários, desfilando no catamarã, no rio Capibaribe, aqui do nosso estado, passeando nos rios, falando da navegabilidade, que ia ser um novo modal de transporte. Até agora, nada saiu do papel. O Estado já gastou mais de 70 milhões de reais com a dragagem, um dinheiro praticamente perdido hoje, e essa obra não saiu do papel, as estações estão deterioradas. Ou seja, foi prometido esse programa como um novo modal de transporte, mas infelizmente a obra parou. Terceiro ponto, o corredor norte e sul, o corredor leste e oeste. Muitas estações, o viaduto da Caxangá está paralisado. Essa obra era para ter sido entregue ainda em março de 2014, antes da Copa do Mundo, mas já se vão 4 anos e muitas dessas ações estão paralisadas. Uma promessa feita pelo governo do estado, pelo governador Paulo Câmara, no guia eleitoral, foi o bilhete único. Por 3 horas, o cidadão pernambucano ele teria direito a pegar o transporte e por 3 horas entrar e sair livremente no transporte público da região metropolitana. Até agora, essa promessa não foi cumprida. Como é que está a questão? A requalificação, Mário, da BR-232, você anda a 232, os pernambucanos que estão nos assistindo estão vendo a deteriorização da BR-232. O número de acidentes cresceu, não tem sinalização, não tem iluminação, buraco em todo canto, e uma obra importante para o desenvolvimento do agreste e do sertão do nosso estado. Você não vê uma palavra do governador sobre isso, além do mini-arco, além de várias rodovias, de várias estradas que estão deterioradas. Então, esse é só um quadro que nós falamos na área de transporte e de mobilidade urbana. Quando você vai entrar na área da saúde, Mário, a situação é de muita dificuldade. O cidadão que usa a UPA, usa as UPAEs, as UPinhas, os hospitais públicos, eles sabem da situação preocupante que a gente está vivendo. É uma situação emergencial. Nós assistimos recentemente falta de médicos, falta de medicamentos, faltando em alguns hospitais até vacinas, faltando dipirona em alguns postos de saúde. Hoje a população, para fazer um exame, uma consulta, demora quase 3, 4 meses para se conseguir um exame ou se fazer uma consulta. O governador prometeu o projeto
Doutor Alô Chegou para atender o paciente em casa, ficou no programa de governo, porque as pessoas não estão conseguindo ser atendidas nos hospitais, nas UPAs, quanto mais um médico em casa. No ano de 2016, houve uma redução nos investimentos da saúde em torno de 200 milhões de reais que deixaram de ser investidos no ano de 2016. Isso aqui no estado de Pernambuco? Isso aqui no estado de Pernambuco. As UPAs, por exemplo, e as organizações sociais, o IMIP, a Altino Ventura, até o próprio Hospital Português, terminaram o ano o estado devendo quase 250 milhões de restos a pagar. Ou seja, o estado não está provendo uma atenção básica que funcione, não tem atendido bem a população na área da saúde, e os que estão nos assistindo sabem do que a gente está falando, porque é um drama que a população tem vivido nas ruas do nosso estado e nos nossos hospitais. Você tem uma ideia, Mário? Quase 30% dos pernambucanos deixaram de ter plano de saúde. E era para o estado apresentar algo emergencial, porque educação, segurança pública e saúde é uma prioridade, na minha avaliação, do governo do estado do Brasil. Eu acho que a prioridade é importante gerar emprego, gerar renda, ter uma política econômica bem definida. É importante você cuidar de áreas como assistência social, ter uma política naturalmente na área de transporte público, na mobilidade urbana, tudo isso é importante. Mas saúde, educação e segurança pública deve ser uma prioridade dos governos, e isso nós não estamos observando, infelizmente, no governo Paulo Câmara. Bom, e o que a oposição vem fazendo para alertar e para fazer com que o Estado se sinta pressionado a fazer esses projetos, a tocar esses projetos? Olha, a gente tem cobrado, nós criamos o Pernambuco de Verdade, que é um programa que dialoga com a vida real dos pernambucanos. Você sabe combatendo o Pernambuco em Ação, que é o do governo do Estado, é isso? Governo do Estado. O papel constitucional do deputado estadual e federal e do vereador é legislar e fiscalizar. Nós estamos legislando na Assembleia Legislativa. Mas esse modelo que nós criamos do Pernambuco de Verdade é uma forma itinerante da gente poder estar presente em todas as regiões do estado, ouvindo permanentemente a população. A oposição, através do Pernambuco de Verdade, ela já visitou a Mata Norte, já visitou o Agreste Meridional, o Agreste Setentrional, o Sertão do Pajeú, o Sertão do Araripe, o Sertão do São Francisco. Tivemos a oportunidade de ir ao Sertão do Moxotó, vamos a Mata Sul agora no mês de novembro, porque nós vamos lá, a gente vai lá, a gente visita as obras, visita os hospitais, ouve o prefeito, ouve a oposição, ouve os sindicatos, as entidades, as associações, e sai com um diagnóstico da região. E quando nós voltamos para o Recife, a gente cobra os resultados do governo do estado, através de audiências públicas, de requerimentos, de pedidos de informação, e o meu sentimento é que a oposição está no caminho certo. Cada vez mais eu tenho sentido nas ruas as pessoas nos motivando, nos incentivando a cumprir o nosso papel, e é aquele ditado: ai do governo que não tem oposição. A oposição é importante para o processo democrático e para o debate das ideias e para uma própria reflexão. Mas o que a gente observa é que esse governo não quer ouvir, não quer dialogar, mas as pesquisas falam por si só. Hoje, aonde a gente anda, é uma coisa linear. Esse governo tem mais de 70% de rejeição. O governo do estado? O governo do estado de Pernambuco. E agora o governo fica tentando, já pensando na eleição, dar alguns movimentos até na contradição e na contramão do que eles pregaram há pouco mais de 3 anos atrás. Uhum. Bom, e aí, diante dessas questões todas, o senhor fala que essas audiências públicas vêm acontecendo, os senhores vêm cobrando. Tem tido algum resultado positivo o programa Pernambuco de Verdade?
O governo tem atendido alguma dessas reivindicações? Isso. Algumas obras foram iniciadas, alguns projetos saíram do papel por solicitação da bancada da oposição. Algumas obras que estavam paradas, elas começaram a andar depois da nossa visita, elas foram retomadas após as nossas visitas. Acho que esse é um bom caminho que a oposição tem buscado. E a gente tem feito um monitoramento mensal da situação de cada obra em Pernambuco. Paralelamente, a gente tem ouvido o Tribunal de Contas, ouvido a Caixa Econômica Federal sobre o andamento dessas obras, e a gente tem, a equipe da oposição, um monitoramento permanente sobre o programa de governo do governador Paulo Câmara. Se você nos perguntar, Silvio, na área social a gente tem um espelho do quadro em Pernambuco. Na área da saúde a gente tem um diagnóstico sobre a área da saúde. Na área da segurança, na mesma direção. Por exemplo, o Hospital da Mulher, ele foi prometido em Petrolina. Até agora, nada saiu do papel. O Hospital Mestre Dominguinhos e Garanhuns foi prometido, também não saiu do papel. A UPAE, por exemplo, de Caruaru, como hospital que foi prometido, o Hospital da Mulher em Caruaru, a obra está paralisada. Depois da visita da oposição, é que foi retomado essa obra. Então, eu vejo que a oposição, dentro das suas limitações constitucionais, está procurando cumprir o seu papel. Bom, e o que esperar para 2018? Daqui a pouquinho a gente vai discutir a respeito dessa questão aqui no estado de Pernambuco. Chegamos ao último bloco do programa em off desse domingo, conversando com o deputado estadual pelo PRB aqui em Pernambuco, Silvio Costa Filho, que também é líder da oposição na Assembleia Legislativa. Lembramos mais uma vez que convidamos também o Isaltino Nascimento, que é líder do governo. Eu até lamento, viu, Mário, a não vinda do líder Isaltino Nascimento. Eu queria aproveitar esse espaço que você está nos dando para debater com o próprio governo também e a gente discutir a situação de Pernambuco. A nossa ideia é uma prática que eles têm procurado fazer, ou seja, cada vez mais o governo não está querendo debater os problemas de Pernambuco, achando que a comunicação oficial vai vencer a realidade dos pernambucanos. Nós queremos inclusive esclarecer nossos telespectadores, e alguns que já acompanham o off sabem disso, que nós sempre que procuramos uma entrevista como essa, nós procuramos o governo e a oposição. Por quê? Porque nós teremos duas opiniões divergentes, obviamente, e que vão fazer com que você, telespectador, possa formar a sua opinião em relação ao que está sendo colocado pela oposição e pelo governo. Perfeito. Infelizmente, o governo não comparece, a oposição está aqui e a gente vai continuar discutindo a respeito dessa questão. Bom, deputado, o que esperar para 2018 em relação ao programa Pernambuco em Ação, Pernambuco de Verdade, enfim, a esse embate entre situação e oposição no estado de Pernambuco? Olha, Mário, nós estamos encaminhando um apelo ao governador Paulo Câmara para que ele retorne o SEDES. O SEDES foi um conselho que foi formado em 2007. Esse conselho era formado pela imprensa, pelos empresários, pelos sindicatos, pelas entidades, onde o governo ele ouvia esses segmentos da sociedade e, a partir daí, construía uma pauta programática na área econômica e na área social. Desde que o governador Paulo Câmara assumiu, esse conselho não teve nenhuma reunião e me parece que foi extinto pelo governo do estado. A gente está fazendo um apelo que esse conselho possa ser retomado. Por quê? Porque é importante que os pernambucanos possam ter uma agenda econômica e social para o nosso estado para os próximos 5 anos. Hoje, por exemplo, os investimentos que estão vindo para Pernambuco, ou que poderiam chegar, é muito mais pela força do setor produtivo, por algumas plantas que estavam programadas, de que por uma ação, de fato, do governo do estado. Vou lhe dar um pouco uma visão econômica de Pernambuco. Pernambuco tem um potencial muito grande
no setor terciário, tem uma excelente localização geográfica, é o hub hoje da aviação aérea, que lá atrás a gente já defendia isso, a importância de Pernambuco se conectar com o mundo, tanto no turismo como também na questão das importações e das exportações. Mas você observa, muito do que Pernambuco tem a oferecer, não se tem uma política definida. Por exemplo, o polo ceramista da Mata Norte, não se tem algo concreto nessa direção. O polo gesseiro importante lá da região do Araripe, ele está abandonado pelo governo do estado. Você sabe que a região do Itaparica tem um grande potencial na área da piscicultura. Estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, hoje a piscicultura tem um papel importante do ponto de vista econômico, mas Pernambuco não tem uma política de desenvolvimento para aquela região. Pernambuco hoje não tem uma política de desenvolvimento para o micro e pequeno empresário, para o empreendedor individual. É importante o Estado, independente do governo federal, da política econômica federal, o Estado precisa buscar alternativas, buscar parceria com o BNDES, com a Caixa Econômica, estimular o crédito, buscar a desburocratização para esses setores, buscar o estímulo da economia, não só na região metropolitana, mas no Agreste, no Sertão, na Mata Norte. Eu acho que falta para Pernambuco uma política de geração de emprego e renda com olhar para um desenvolvimento econômico com planejamento estratégico. E na área social, o que se observa é um quadro de deteriorização de muitas políticas públicas que foram implementadas lá atrás. Hoje a gente observa uma situação pior na área da saúde, da segurança pública, em algumas áreas da educação, nas áreas de mobilidade urbana, na área do transporte público. O transporte público precisa melhorar. E ao final, na nossa avaliação, Maria, esse é um governo que não se articula, é um governo que não conversa com os prefeitos, que não conversa com o governo federal. O Paulo Câmara, o governador, ele não chega em Brasília e vai aos ministros, vai ao presidente da República para defender os pernambucanos. A gente precisa de alguém que tenha coragem para o enfrentamento, que tenha compreensão do papel do governador e que defenda os interesses do nosso Estado. Na questão política, deputado Silvio Costa Filho, como é que o senhor vê as articulações para 2018? PRB, por exemplo, caminha como para 2018 aqui em Pernambuco? Olha, o PRB tomou a decisão de discutir o ano de 2018 a partir de janeiro do próximo ano. O que está se vendo em Pernambuco é um quadro ainda muito indefinido. Ninguém sabe se o PT terá candidato, se o PT vai buscar uma política de alianças. Eu vejo agora o Paulo Câmara e o Geraldo Júlio que esculhambavam o PT, elogiando hoje o PT e querendo aí, me parece, o apoio do presidente Lula. Você sabe que o PSB foi quem trabalhou claramente e votou fechado praticamente pelo impeachment da presidenta Dilma. E hoje, pela força do presidente Lula em Pernambuco e no Nordeste, eles me parecem que querem se aliar. Então o quadro ainda se realiar, né? Já foram aliados. Já foram aliados, eles estão buscando aí um realinhamento político, aí me parece, com o PT. Setores do PT são favoráveis, outros são contrários. Eu acho que o mais importante, Mário, eu defendo publicamente, o meu candidato a governador é Armando Monteiro. Foi agora escolhido mais uma vez o melhor senador de Pernambuco e um dos melhores senadores do Brasil. O Armando foi deputado federal, foi senador da República, ministro, presidente da CNI, acumulou por onde passou e teve o reconhecimento da sociedade, está preparado para governar Pernambuco. Então eu tenho defendido que Armando seja candidato ao governo do Estado. Mas eu penso que o mais importante do que nomes nesse momento é uma pauta para o nosso Estado. Ou seja, o que é que nós vamos fazer diferente do que o PSB está fazendo na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade urbana, no meio ambiente, nas políticas públicas, na política econômica? O que eu tenho defendido
é que qualquer aliança para 2018 ela seja construída em cima de uma agenda para o nosso Estado. E o PRB, eu estou como presidente estadual do partido, a gente começou um trabalho de ouvir os deputados estaduais, de ouvir os vereadores, de ouvir os presidentes das executivas municipais, e na hora certa nós tomaremos a decisão de qual caminho o PRB vai seguir. Tenho a certeza que não será com o governo Paulo Câmara, porque eu, como deputado estadual, sobretudo como cidadão pernambucano, eu acho que o PSB já deu a sua contribuição e nós não ganharemos mais nada com 4 anos desse governo estadual em Pernambuco. O PRB, alinhado ao PTB em 2018 aqui no estado de Pernambuco, poderia também ter a parceria do PT? Os senhores vislumbram essa possibilidade e gostariam de ter o PT junto com os senhores? Eu acho já estiveram juntos. Eu acho que nós, a nossa avaliação é que se o PT quiser apoiar esse conjunto como apoiou lá atrás, será muito bem-vindo. Eu acho que o partido que queira agregar valor, ajudar na construção de um Estado melhor, de um Estado diferente, ou seja, que possa dialogar com aquilo que os pernambucanos estão desejando, serão bem-vindos. Eu defendo claramente uma política de alianças. Eu até estou marcado na próxima semana com o senador Armando, onde nós... Hoje é domingo, estamos marcados aí na próxima semana, possivelmente na sexta-feira, para nós conversarmos sobre o cenário de 2018. Bom, e que conversas estarão aí nesta pauta? Olha, eu vou defender que os partidos que estão hoje na oposição, cada partido comece a fazer seu debate interno sobre o possível plano de governo. Que a oposição possa criar alguns fóruns ou alguns debates temáticos sobre segurança, sobre saúde, educação, sobre alguns temas. E, desde já, construir uma pauta para o nosso Estado. Ou seja, pegar experiências em outros estados do Brasil, pegar experiências no mundo de programas sociais, programas econômicos que deram certo em outros estados e podem ser implementados aqui em Pernambuco. Eu acho que o momento, sobretudo, é de escutar a população, é de ouvir os médicos, é de ouvir a imprensa, é de ouvir os policiais, é de ouvir os servidores públicos, é de ouvir os professores, é de ouvir o setor produtivo, o movimento popular. Eu acho que é importante que a oposição construa algo nessa direção, ouvindo a população e, ao mesmo tempo, desde já, nós estamos há 1 ano da eleição, possa construir uma pauta que será apresentada aos pernambucanos no ano de 2018 e no momento certo. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, eu insisto nessa questão porque hoje em dia o senhor próprio já reconheceu, está bem solicitado para fazer composições. Aqui no estado de Pernambuco não é diferente, o PSB está procurando, o PRB gostaria de ter, o PTB também gostaria de ter o PT junto, por conta da popularidade do ex-presidente Lula, mas não se sabe ainda se o ex-presidente vai poder ser candidato. Possivelmente, se for condenado, há essa possibilidade. Isso. Mesmo condenado, os senhores ainda iriam manter essa solicitação de apoio do PT? Olha, eu acho que é importante, Mário, que o presidente Lula, na nossa avaliação, ele possa ser candidato a presidente da República. Se naturalmente a justiça entender, como foi na primeira instância e na segunda instância, que de fato há materialidade e for provado que o imóvel é dele, naturalmente a justiça se cumpre. Mas eu acho que seria bom para a democracia a candidatura do presidente Lula. Eu acho que é bom para o país. Por quê? Porque se o povo entender que, de fato, ele pode apresentar algo de novo, pode recuperar o Brasil, pode voltar a ser presidente da República, o povo vai julgar. Se o povo entender que ele já fez o que tinha que fazer pelo país e a hora já passou, o povo também vai dizer nas urnas. Eu acho que é muito importante para a democracia brasileira nós
fazermos com que o próximo presidente da República ele saia das urnas, mas que todos aqueles que queiram disputar a eleição possam disputar. Eu acho que seria saudável para o Brasil se nós tivéssemos esse padrão de maturidade. Ou seja, tem uma frase que muitas vezes que diz que o mito se derrota muitas vezes nas urnas. Se o povo entender que não cabe mais o presidente Lula, ele não ganhará a eleição. Então, eu acho que é importante para Pernambuco. O senhor apoiaria, então, a candidatura do ex-presidente Lula à presidência? Desde que ele apresente algo de novo para o Brasil. Eu acho que o próprio PT precisa fazer uma reflexão sobre tudo isso que o próprio partido vivenciou. Nós não podemos negar, eu como pernambucano, que o presidente Lula foi muito importante para Pernambuco. Às vezes eu ando o sertão do estado e as pessoas dizem: Silvio, você sabe quem foi o melhor governador de Pernambuco? Eu cito um ou outro. As pessoas dizem: não, foi o presidente Lula. Porque se você pegar o que ele pôde trazer para Pernambuco, as universidades, o polo farmacoquímico, a questão da duplicação da BR-101, uma obra importante que nós tivemos, que foi também a vinda da Hemobras, obras como SUAP, Estaleiro, o polo farmacoquímico, o polo de hemoderivados, os investimentos no sertão do nosso estado, como a Universidade de Garanhuns, a Universidade de Serra Talhada, o ProUni, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, a expansão do programa Bolsa Família, a Universidade para Todos, tudo isso é muito importante para Pernambuco. Se de fato tiver uma agenda para o país, do ponto de vista econômico e de reconquistas na área social, eu não descarto a possibilidade de votar no presidente Lula. Agora, eu quero votar num presidente que, independente da coloração partidária, eu entendo que possa apresentar algo de concreto para o nosso país. Nós hoje temos ministros pernambucanos em partidos diferentes, como o PMDB, como o PSB, né? O PMDB Fernando Filho, né? A saída do PSB. Temos o Mendonça Filho no Democratas, temos o Bruno Araújo no PSDB. O PRB e o PTB buscam esses apoios para 2018 também, ou não? Ficaria inviável com o PT junto? Olha, inviabiliza, até porque é uma agenda diferente. Eu acho que o que nós temos que fazer, Mário, agora é aguardar o cenário para 2018. Eu acho que é um erro se nós agora tratarmos da questão de nomes para ser candidato ao governo. Eu sempre defendi na última eleição e defendo o nome de Armando, porque eu acho que é o nome natural hoje que faz oposição ao PSB e está legitimado para ser candidato a governador de Pernambuco. Eu acho que Armando tinha muita chance de ganhar a eleição, mas infelizmente depois da tragédia que vitimou o ex-governador Eduardo Campos, as pessoas votaram muito mais na emoção do que na razão. A gente tem que esperar também a questão da Lava Jato em Pernambuco. Hoje o Supremo Tribunal Federal, nessa última sexta-feira, mostrou que a delação aí de empresários pernambucanos e de ex-funcionários do Estado, elas foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal e já essas delações vão estar às claras para a população. Então ninguém sabe como vai ficar o PSB depois dessas delações que estão homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida, Mário, que a Lava Jato vai chegar em Pernambuco como chegou no Rio de Janeiro. Então, como é que vai estar o PSB após essas delações da Lava Jato que tem? Então, eu acho que tem muito tempo ainda para 2018 e na hora certa nós tomaremos a decisão. Tenho a certeza que o PRB buscará o melhor caminho para Pernambuco e o melhor caminho para o nosso país. Deputado Silvio Costa Filho, nós estamos chegando próximo ao final. Gostaria que o senhor colocasse sua mensagem para esse povo todo que está nos acompanhando ao longo desta noite até este horário.
Olha, Mário, eu quero agradecer a você a oportunidade, quero lhe parabenizar pelo programa em off, quero agradecer a todos que fazem a emissora pela oportunidade, me colocar à sua disposição e à disposição dos pernambucanos para defender os interesses do povo do nosso estado na Assembleia Legislativa, tentar ser um representante e continuar sendo dos sindicatos, das entidades, do setor produtivo, tentando ser uma voz na Assembleia Legislativa para defender o povo do nosso estado. Eu sou de uma geração, eu fui vereador do Recife aos 21 anos, estou no 3º mandato de deputado estadual, acredito na política, eu penso, como eu disse no início do programa, só através da política é que nós iremos construir uma sociedade mais justa e mais solidária, e eu acredito, eu acho que negar a política é ruim para o país e espero que a própria população faça uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. A classe política precisa fazer uma reflexão, mas também toda a população e, naturalmente, no ano de 2018, na hora do voto, você conhecer a história do seu candidato e votar naquele que você acredita, naquele que você entende ter as melhores propostas. Eu, em nome da bancada da oposição da Assembleia Legislativa, eu quero me colocar à disposição. As nossas redes sociais estão à disposição para dialogar, sobretudo através do Pernambuco de Verdade, e nós estamos abertos a críticas, a sugestões, a propostas para dentro da nossa atuação parlamentar, a gente continuar trabalhando na Assembleia e cobrando ao governo do Estado que ele honre os compromissos que foram feitos no seu programa de governo e que busque melhorar a qualidade de vida. E me colocar mais uma vez à disposição do governador Paulo Câmara. Se ele nos convidar para conversar sobre Pernambuco, nós estaremos sempre à disposição para ajudar o nosso Estado. Nós conversamos com o deputado estadual pelo PRB aqui em Pernambuco, Silvio Costa Filho, que também é líder da oposição na Assembleia Legislativa, no em-off dessa noite. Agradecemos ao deputado, agradecemos a sua presença até esse momento conosco. Um bom restante de domingo, uma ótima semana e até o próximo programa em off.